Fala galera, e aí, beleza? Estádio Padrão, seu canal de notícias tá aqui de torcedor para torcedor. Tá tudo pronto, time do Bahia pronto, time do Inter pronto. Confronto da rodada número 1 da Libertadores. É sobre isso que a gente vai falar, provável escalação do Bahia, provável escalação do Inter. E você, é claro, chegando aqui, ó, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer. Deixe o like e ative o sininho das notificações, beleza? Sem mais delongas, partiu para falar de Bahia contra Internacional. Rodada 1 da Libertadores, fase de grupos. Então vamos lá, né? Vamos falar da Libertadores, fase de grupos, Bahia jogando contra a equipe do Internacional. Soltando imagens na tela para você. Time do Internacional já está em Salvador, o time do Inter chegou hoje, né, na quarta-feira, às 19h30. Eles estão hospedados no hotel ali próximo do aeroporto, beleza? É o seguinte, time do Inter é preparado, jogou no sábado, Bahia jogou domingo, o time do Inter jogou no sábado. Dessa forma, né, o time conseguiu descansar aí os seus jogadores e, claro, deve vir para jogar contra o Bahia com força máxima nesse que promete ser o jogo, né, desses três primeiros, o jogo mais difícil do Bahia. Na minha opinião, esse é o time mais complicado aí para o Bahia. Mas o grande ponto é o seguinte, time do Inter já está em Salvador, tá? Chegou hoje. E, né, antes da gente falar a provável, né, uma das possíveis escalações da equipe do Internacional, nós vamos ver o que um setorista, né? Então a gente vai espiar lá o pessoal dos gaúchos, né, do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui o que um setorista ele passou lá, né? Um setorista lá do Rio Grande do Sul. Tá aqui, voz do setorista, repórter traz informações do Inter direto da Bahia, né? Então vamos ver o que o setorista fala do Inter, que pode dar alguma dica aí pra gente, né? Vamos acompanhar. Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Tomás Rames, setorista do Inter no GE, e imagino que vocês já descobriram onde eu tô. Exatamente. Fonte Nova, palco da partida dessa quinta-feira entre Bahia e Inter às 19 horas, né? Pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores. São esperadas 48 mil pessoas aqui na Fonte Nova. Obviamente, né, que a maioria maciça para empurrar o time do Rogério Ceni, mas o Inter também vai ter, né, seu apoio e o Wesley uma torcida em especial. Estarão nas arquibancadas Wilson Crachete Júnior, o empresário que descobriu o Wesley nas ruas de Salvador, né? Danilo Ribeiro, primo do atacante do Inter, Matheus Alexandre e Laerte Silas, que jogaram com Wesley no início da carreira. E eu tive um papo com eles, né, que me contaram um pouco dessa caminhada do Wesley até chegar ao Inter. Isso aí vai sair no GE na quinta-feira, espero que vocês acompanhem, a matéria tá bem legal. Em campo, né, pessoal, o Roger não vai contar com o Rocher, que passou por uma cirurgia na mão esquerda, e o Antony volta pro gol. Na frente que dá dúvida, se o Borré segue no comando do ataque, ou se o Valência retoma a posição. O provável time tem Antony, Aguirre, Vitão, Juninho, que também já jogou aqui no Bahia, né, e o Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley, e na frente, Borré ou Valência. É isso, pessoal. Um abraço. Tá aí, né? O Thomas acabou adiantando pra gente a escalação. O grande lance é o seguinte, já comentando um pouco aí do que o Thomas ele fala, né? A escalação do Inter é essa daqui. Deixa eu dar uma ajeitada para vocês enxergarem melhor, né? Tá aqui, vamos botar assim, vamos aumentar aqui. Pronto, aí vocês vão enxergar bem. Escalação do Inter, né? É uma escalação muito parecida com a do jogo no sábado, só que ó, o Rocher a gente já tinha falado, o Rocher se machucou, ele não joga, né? E os demais são o mesmo, Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei, o Bruno Henrique, o Alan Patrick e o Wesley. Na frente aqui, ó, ele fala que pode ser o Borré, o Ener Valência.
A dúvida do Roger é porque o Ener Valencia jogou pela seleção dele, mas acredito que ele vem aqui com o Ener Valencia, né? Então ele tem Fernando e Vitinho. Como o Thomas falou, o setorista do GE, né? É interessante aqui é o seguinte, o Juninho era aquele zagueiro que chegou a jogar no Bahia e estava jogando na Dinamarca, salvo engano. Então é ele mesmo, no Midtjylland, alguma coisa assim. É esse daqui. E o Wesley, né? O Wesley é um jogador que foi revelado aqui nas categorias de base do Vitória, mas ele essa semana revelou que ele é torcedor do Bahia. Ou seja, os familiares do Wesley devem estar no jogo, né? Devem estar lá na torcida e, claro, o Wesley ele torce para o Bahia, mas ele veste a camisa do Internacional. Então, acredito aí que se ele fizer gol, ele deve ter alguma comemoração e, claro, ele vai ficar feliz, né? Triste porque o time dele perdeu, mas ele sabe que tem mais chance. E nós, é claro que somos torcedores do Bahia, sabemos que tem um torcedor do Bahia jogando no Inter, mas primeiro eu vou torcer para eles perderem, depois eu torço para que ele fique bem. Beleza? Então, é isso aí, time do Inter escalado. Você, claro, chega nos comentários e diz lá o que você achou dessa escalação do Inter, beleza? Pra gente finalizar nesse nosso giro, esse nosso tudo pronto, o giro que a gente fala as prováveis escalações. Já falamos a do Inter, agora a gente vai ver a do Bahia. Pra gente finalizar aí, né, soltar só algumas imagens e dizer o seguinte, tudo pronto também no Bahia. Time do Bahia vem completo, né, time do Bahia sem desfalques. Time do Bahia, ele deve ficar ali bem próximo ao time que jogou no sábado, sem muita diferença, tá? No último treino de hoje, né, o pessoal fez a ativação na academia, assistiu os vídeos com os erros e os acertos, né, que foram cometidos no último jogo. Aí acredito que mais uma vez o Rogério Ceni deva ter pego o Eric, deu uma puxada de orelha no sistema defensivo, mas ele não brigou com os jogadores, ele puxou a orelha porque ele queria corrigir o posicionamento. Essa aí é a minha visão. Então assistiram o vídeo, foram para a academia e depois desceram para o campo, né? No campo eles fizeram um treino dividido em dois grupos. Em um campo, o Rogério Ceni fez um treino tático em campo aberto e no outro campo, o auxiliar, o Charles Ember, fez um treinamento para aprimorar os lances de bolas paradas, né? E os exercícios e uma parte de trabalho em espaço reduzido. Depois disso, eles trocaram os jogadores e, para finalizar, né, os atletas trabalharam finalizações na entrada da grande área. E finalizou o vídeo aqui. Finalizações na entrada da grande área, beleza? O último dia normalmente é isso, é um treino técnico, um treino tático, um treino mais leve e sempre com uma parte de finalizações, tá? Time do Bahia pronto, sem nenhuma pendência, sem nenhuma baixa, né? O Michel Araújo segue fazendo seu treino, seu tratamento à parte, não iria jogar, não seria titular, então não é problema. O Everton Ribeiro, que levou o cartão, ele vai ser um problema só para o jogo contra o Santos. Na parte do Internacional, que é Libertadores, ele não tem problema, beleza? E aí, para a gente finalizar, é o seguinte, qual seria aí a possível escalação, né? Creio que vocês já sabem, não tem nem muito mistério. O Rogério Ceni, ele tem basicamente duas variações. Ou ele vem com 3 zagueiros, né? E aí ele troca ou lateral direito ou lateral esquerdo. Ou ele vem com 2 zagueiros. Acredito, né, que o Rogério Ceni não venha com 3 zagueiros. Acredito que o Rogério venha com 2 zagueiros. E se ele vem com 2 zagueiros, a provável escalação... A escalação é essa daqui, tá? E essa escalação aqui não é a escalação do jogo contra o Corinthians. Mas sim, ela é a mesma escalação. Para mim, o Rogério Ceni vai manter a mesma escalação do jogo contra a equipe do Corinthians. É claro, aí você vai dizer, não, mas Adriano, a diferença vai estar aqui, ó.
Você não vai ter o Ronaldo, você vai ter o Marcos Felipe no gol. Mas os demais aqui, ó, vai ser Canu, Ramos Mingo, Luciano Juba e Gilberto, né? Difícil você trocar esse sistema defensivo aqui. Eu sei que o Gabriel tá jogando bem, mas eu acho difícil a gente trocar esse sistema defensivo. Dessa forma, né, a única modificação que o Rogério Ceni vai fazer, né, é aqui no gol, que ele não vai colocar o Ronaldo, ele vai colocar o Marcos Felipe no gol. Os demais seguem aí, ó. Gilberto, Caníveis, Ramos Mingo, Luciano Juba, o Caio Alexandre, Everton Ribeiro aqui pela direita, Jean Lucas pela esquerda e lá na frente passa Sarigá, o Eric Pugo, o Ademir comandando o ataque. Eu creio, né, que ele vem com o Lúcio Rodrigues, ou seja, time sem mistério. E se você não concorda, se você acha que ele vem com 3 zagueiros, você chega no comentário e diz se o lateral ele vai usar o direito ou o esquerdo, beleza? Então, time do Bahia fechado, time do Inter fechado. Fechou, galera? Falando em fechado, fechou. Tudo pronto, Bahia pronto, Internacional já em Salvador. Jogo na Arena Fonte Nova às 19 horas, rodada número 1 da fase de grupos da Libertadores. Nós vamos ficando por aqui. Estádio Esquadrão, seu canal de notícias de torcedor para torcedor. Lembre-se do like, um abraço e eu já fui, papá!